Olá galera, tudo bem? Então vamos começar agora uma nova frente de física muito importante, a termologia. Bacana? Bom, esta aula é bem teórica, mas para a física é importante a teoria. Muitas questões de vestibulares, Enem, questões de provas do ensino regular, muitos professores gostam de cobrar a parte teórica. Eu, por exemplo, gosto de cobrar muito a parte teórica, que ela é importante. Saber os fundamentos da física, isto é, o sustentáculo teórico que rege os fenômenos da física que nós estamos estudando, é muito importante para você poder estruturar os problemas. O cálculo é legal, mas você entender do que está acontecendo fisicamente, quais são os princípios envolvidos, tá ok? Na física, é muito importante. Então vamos lá. Aula teórica hoje, hein? Aula teórica, vamos lá. O que é termologia, pessoal? Termologia é o estudo do calor a nível microscópico e macroscópico. Isto é, fenômenos como aquecimento, resfriamento e mudança de estado físico dos sistemas e corpos. Então a termologia é esse estudo. Vamos lá. Temperatura. Temperatura é a grandeza que caracteriza o estado térmico de um sistema. É o grau de agitação das moléculas de um corpo. Tá certo? Então, como eu meço a temperatura? Eu utilizo os chamados termômetros. E esses termômetros vão me dar numerações que eu consigo ver nas escalas. Depois a gente vai estudar escalas. Mas imagina, por exemplo, um cubo de gelo. Um cubo de gelo, ele está é a água em estado sólido. O que significa isso? O grau de agitação dessas moléculas é muito pouco. Então elas não conseguem se mexer. Tá ok? Então, agora, se eu começo... e a temperatura ali é baixa. Tá? A temperatura é baixa. O que significa isso? Que quanto menor o grau de agitação das moléculas, menor a temperatura. Agora, suponha que eu coloque fogo, comece a fornecer, coloco uma chama embaixo do gelo e comece a fornecer energia para o gelo. O que acontece? O grau de agitação das moléculas vai aumentar. Ok? Olha só o que vai acontecer. Então olha aí, pessoal. Aqui eu tenho uma colher. Com o gelo que eu tirei da geladeira, a água está em estado sólido. Isto é, o grau de agitação das moléculas desta água, aqui, desse cubinho de gelo, é bem pequeno, né? É ínfimo o grau de agitação. Tá ok? Bom, o que acontece? Eu vou fornecer calor agora, através da chama desse isqueiro aqui. Vou fornecer calor. Olha lá. Isto é, o calor agora... Estou transferindo energia térmica da chama para a colher e a colher transfere para o cubo de gelo. O que acontece? Eu vou aumentando a temperatura do cubo de gelo através do calor. O calor é a transferência de energia térmica de um corpo para o outro. O que acontece quando eu faço isso? Eu aumento o grau de agitação das moléculas do gelo. Ele passa então de um estado para o outro, do estado sólido para o estado líquido. Essas transformações a gente vai estudar depois. Mas aqui já dá para você ter uma noção de que, através da transferência de energia, que é o calor, eu elevei a temperatura do gelo. Tá ok? Se eu deixar essa colher aqui agora por horas, esse cubinho de gelo que sobrou, também vai se transformar toda em água, até esta água atingir o equilíbrio térmico com o ambiente onde ela está. Tá ok? Então aqui dá para ter uma noção do que aconteceu. O que é calor? O calor é o fenômeno pelo qual eu transfiro energia de um corpo para o outro. Assim que eu atinjo o equilíbrio térmico, não existe mais calor. Tá ok, pessoal? Equilíbrio térmico. Dois ou mais corpos ou sistemas com a mesma temperatura. Isso é o equilíbrio térmico, tá? Então olha só para cá. Suponha que eu tenho dois corpos ou dois sistemas, tá? O primeiro tem temperatura T1, o segundo tem temperatura T2. A temperatura T1 é maior que T2. O que acontece? O corpo que tem maior energia térmica começa a transferir energia térmica para o de menor temperatura. Este fenômeno de transferência de energia é chamado de calor. Até que uma hora as duas temperaturas serão iguais. Se elas serão iguais, elas estarão em equilíbrio térmico. E aí também não passa mais a existir calor. Porque o calor, o que é o calor?
é a energia térmica em trânsito de um corpo para o outro pela diferença de temperatura. Quando não houver mais diferença de temperatura, não há mais transferência de energia térmica, não há mais calor. Ok? Então, conceitos básicos aí. Termologia, temperatura, equilíbrio térmico e calor. Como é que eu meço a temperatura, pessoal? A temperatura eu meço com os termômetros, como eu citei anteriormente. Quais os tipos de termômetros? Veja aí. Ok? Então agora vamos passar para as escalas, outra parte importante desse nosso estudo. Fala galera, beleza? Então vamos ver as escalas para medir temperatura, as escalas no mundo. Bom, são 3 escalas mais comuns: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Lembrando que no sistema internacional, isto é, nos problemas de física, temperatura a gente usa o que, pessoal? Kelvin, tá? Repare bem que o Kelvin não tem grau. Quem tem grau é o Celsius e a Fahrenheit. A Fahrenheit é uma escala usada muito nos países de língua inglesa. Aqui no Brasil a gente utiliza o que, pessoal? Celsius. Tá bacana? Vamos lá. Como é que é a escala Celsius? O mínimo dela é de 0 graus e o máximo dela é 100 graus Celsius. Tá ok? Então o que acontece? Ela tem 100 divisões. 100 divisões. 100 divisões. Fahrenheit. O Fahrenheit, o mínimo dela é 32 graus Fahrenheit e o máximo 212 graus Fahrenheit. Pessoal, dividindo em partes iguais, eu vou ter o quê? 180 divisões. 180 divisões. Tá? E o Kelvin? O Kelvin também são 100 divisões. 100 divisões. Bom, o que aconteceu? Aqui, o Celsius, na verdade, ele pegou a água, tá ok? O resfriamento da água com a temperatura, a pressão atmosférica de 1 atm e baseou o zero dela no zero da água, no gelo, quando ele se transforma de água em gelo. Ok, e o Kelvin? Como é que o Kelvin obteve? Ele foi atrás do zero absoluto, pessoal. Zero absoluto. Isso aqui seria o zero absoluto. O que é o zero absoluto? É quando você não consegue ter nenhuma agitação de molécula. Isso na prática é quase impossível de medir. Mas por aproximação o Kelvin conseguiu trabalhando com gases, tá ok? Bom, esse zero absoluto seria a temperatura correspondente a mais ou menos menos 273,15 graus Celsius. Tá? Isso seria, abaixo dessa temperatura seria impossível. Esse seria o zero absoluto. Então o zero absoluto do Kelvin é essa temperatura, a mínima possível existente na natureza. Já a máxima não dá para controlar, mas ele também colocou como máximo 373 kelvins, isto é, 100 divisões iguais depois. Tá beleza? Então tá. Fahrenheit. O Fahrenheit, então já volto a falar, o mínimo é 32 e o máximo é 212 Fahrenheit. Agora existe uma relação entre elas. Existe uma relação entre elas. E a relação entre elas está aqui, galera. Está aqui, ó. É esta formulinha aqui, ó. A relação entre elas. A temperatura em Celsius dividido por 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que também é igual à temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Então, se eu quiser relacionar temperatura em graus Celsius com temperatura em Kelvin, eu uso isto e isto, porque isso aqui é uma igualdade entre proporções. Então, toda a razão aqui é igual a qualquer razão que existe nela. Se eu quiser relacionar temperatura Celsius com Fahrenheit, eu igualo com isso aqui. Se eu quiser relacionar temperatura em Fahrenheit com Kelvin, eu uso esse pedaço aqui. Ok? Então vai ser muito simples fazer essas transformações de uma escala para outra. Bacana, pessoal?